Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos acharam? Mas tu, porque julga teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos haverá de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz, ó Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Então, irmão, aqui Deus está falando o quê? Se vocês for olhar, eu nunca tinha olhado, fala aqui em cima, fala sobre o fraco, o forte e a fé. Orar por quando o que está enfermo na fé e receber ou não. Então a gente ora, você já pensou uma hora, você está orando e Deus falando não. O que é que passa na cabeça de cada irmão, cada irmã? Então nem todas as vezes que nós orarmos vai ser correspondido. Por causa de quê? Mas será que nosso coração está em Cristo? Então nós temos que ver isso também, porque às vezes a gente ora, pede a Deus, mas nem tudo é na nossa hora, é na hora do Senhor. Eu falo isso por causa que muitas vezes eu fiz algumas coisas, mas nem tudo é no querer da gente, e o querer da gente a gente paga um preço muito alto. Então, deixa tudo na mão do Senhor, porque o Senhor, Ele sabe tudo que Ele faz na hora certa. Teve muitas pessoas que às vezes me julgavam, o velho Cícero que era lá atrás, mas hoje eu olho para mim, tanto que eu tenho crescido, eu não olho para os outros, eu olho para mim. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente nunca deve ficar apontando os outros. Eu pus isso no meu coração. Então toda vez que você for apontar o erro dos outros, olhe o seu primeiro, ore por essa pessoa, porque Deus vai abrir a sua mente, abrir o seu coração. Às vezes você não perdoa o outro por causa de tanto rancor que você põe no coração, e o ódio ele mata, o ódio mata, a inveja mata. Então nós temos que ver isso, porque isso faz um mal para a nossa saúde mesmo. Então se você julgar o irmão, olhe para você, porque para a honra e a glória do Senhor, hoje eu venho me tornando essa pessoa, eu não sou melhor que ninguém, eu também sou falho. Porque eu falo, se eu estiver errado, pode me corrigir também, porque não tem coisa melhor do que a correção. Porque a gente tem que não pode ficar bravo quando a pessoa vem falar a verdade, você tem que falar, glória a Deus. Então eu oro a Deus todo dia para Deus pôr pessoas entendida da palavra, que possa me ensinar aquilo que eu quero, porque a gente tem que aprender o Evangelho, o que é certo, não é o que é errado. Então, irmão, é isso que eu falo para os irmãos. E a gente tem que estar focado em Cristo, porque o nosso foco aqui é em Deus. Às vezes, as pessoas discutem qualquer coisa e quer sair da casa do Senhor. Entenda uma vez só. Você está saindo, não é da vida do irmão, você está saindo é da vida de Deus. Porque Deus quer você aqui dentro. Se fosse para você estar lá fora, você estava lá fora. Quantas pessoas saem daqui, vai para outra igreja achando que não tem problema, mas todos têm problema. Às vezes pode não ser o mesmo, mas vai ser outro. Então a gente tem que aprender a bater de frente com os problemas, saber perdoar o irmão e entrar no bom senso. Porque eu sempre leio na palavra e graças a Deus, Deus é me dando sabedoria, e nós temos que ter cuidado. O eu está matando muita gente. Eu posso, eu falo, eu faço, e não é assim. Nem tudo é eu. Tem hora que nós vamos ter que baixar a cabeça e aprender, ouvir os outros. Porque é isso aí que está matando na casa do Senhor, é isso aí. As pessoas não vão aceitar a palavra do outro, porque você tem que entender que Deus tem um jeito de trabalhar na vida de cada um de nós que tem aqui. Se não é cantando, é louvando, se não é louvando, é adorando. Você vê que o louvor, a palavra, todo aqui foi tudo falado em direção por Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado na casa do Senhor, porque a gente tem que ser ganhador de alma, não pode ser matador de alma. É isso que Deus quer para cada um de nós. Porque você conquistar uma alma para Jesus é muito difícil, mas para você matar é muito fácil, pode ter certeza. Porque quantas almas estavam aqui dentro e foi embora, por causa de quê? Às vezes as pessoas não pensam o que falam. Eu estou falando isso, não é para criticar
prejudicar ninguém. Estou falando isso porque eu orei muitas vezes. Eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar hoje na tua casa? E a minha direção era outra. Deus falou, não, vai ser isso aqui que você tem que falar. Então nós temos que entender que nós todos vamos dobrar o joelho diante de Cristo e nós vamos ter que confessar lá. Então não adianta eu contar o irmão e contar o irmão, e quando chegar lá, Deus vai olhar para mim e falar assim, quem é você para contar os outros? Hoje eu glorifico a Deus pela minha vida, a vida dos irmãos, as irmãs, que bênção. Então a gente tem que orar, porque Deus ele dá sabedoria, ele dá entendimento, e é isso que Deus quer para todos nós. Então a gente tem que buscar, mas busca com fé, não busca pela metade não, porque tem gente que busca a Deus de segunda a sexta, quando é no domingo esquece. Aí como é que Deus vai atender as tuas orações? Não é só até as minhas, muitas coisas que eu estava lendo aqui nesse versículo, você pode ver aqui no versículo aí 10, e se você pegar o capítulo 14, 15, ele só vira e verso. Vocês podem prestar bem com muita atenção, vocês vão entender, porque aqui a palavra é uma só, ela só troca, entendeu? Então é isso que eu tenho para falar para os irmãos, porque a gente tem que estar firme, tem que orar, buscar pelas crianças. Vocês veem as crianças louvando aqui, todo mundo cantando, isso é uma bênção. Deus está tão feliz com cada um que está aqui, vocês não imaginam a alegria de Deus, porque a alegria de Deus é cada dia eles estão aqui cheios. Não é nosso pegar e querer matar a alma não, porque uma alma, ela é cara. Se vocês pegarem no corpo de vocês e fazer um corte, vai pingar um sangue, e esse sangue custou algo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se nós estamos em pé hoje, foi por causa dele, que deu a vida por cada um de nós. E às vezes qualquer coisinha dele nós fica triste. Quantas vezes eu quis ficar magoado, eu falo, Deus, mas para que eu estou magoado? Eu não posso ficar magoado, porque Deus, ele é misericordioso. Deus está aqui, irmão, não existe ninguém perfeito, mas só que para Deus nós todos somos filhos dele. Todos nós somos filhos de um Pai só. Então cada sangue que corre na sua veia custou o sangue de Jesus. E isso não é brincadeira. Por isso que o Evangelho, muitas vezes, o pessoal quer pôr o mundo do Evangelho. Não é o Evangelho não. Nós vamos morrer, vamos, mas quem é que vai ficar? Se nós não plantar nossa semente no nosso coração, nas crianças dos filhos de vocês, para eles, quando nós partir, que nós vai levar isso aqui, ó. E a palavra vai ficar. Quem ficar, então, qual é o dever? É ensinar para os filhos que vão vir também. É isso que Deus tem para cada um de nós. Então, fique firme na palavra, obedeça a palavra, porque você pode orar, você pode cantar, você pode louvar, mas se você não tiver obediência, você vai morrer de orar. Você vai ficar sem o joelho no chão, porque em tudo isso é um dinheiro que se chama obediência. Não adianta eu vir aqui orar a semana inteira, mas o principal é a obediência. O irmão sabe o que eu estou falando, os irmãos sabem. E se você não tiver obediência, porque quantas vezes a gente às vezes quer fazer algo errado, aí você fala assim, eu estou orando, mas aí você pula a obediência. Aí depois você quer cortar para trás, aí Deus vai te mostrar a obediência, a obediência. E algumas pessoas não querem, irmão, hoje em dia, não adianta, a palavra de Deus ninguém se brinca, porque tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus, ela vai ficar aqui. Então, irmão, o que eu tenho para falar para cada um de hoje, eu espero que todos os irmãos e irmãs entendam, eu estou aqui, não sou melhor do que ninguém, mas eu estou aqui pela honra e a glória do Senhor, porque eu era uma pessoa viciada em bebida, e tudo isso Deus arrancou da minha vida. Vai fazer 3 anos que Deus me libertou. E Deus tem posto grandes homens, grandes mulheres para falar no meu coração. E eu vi o tanto que é bom você ter obediência. Porque às vezes você fica pensando assim, Deus não fala comigo. Só que para Deus falar com você, você tem que estar na obediência. Porque Deus não vai falar com você de qualquer maneira. Deus não vai falar com você, às vezes com a boca suja, falando com o irmão, falando com a irmã. Faz um propósito com você durante 30 dias. Toda vez que você pensa em falar mal de uma pessoa, ora por ela. E você vai ver como a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar. Então a gente tem, irmão, tem que disciplinar na palavra. A palavra de o homem, a mulher, ele tem que aprender a respeitar. Porque se você não tiver respeito, não tiver obediência, pode ter certeza que vai só sofrer, só sofrer. E às vezes chega o fim da nossa vida e você vai pensar, eu estou na casa do Senhor em vão. Você não está em vão. Você só está em vão, você não está em vão porque se fosse isso, você não estava aqui. Você está aqui porque Deus ele é misericordioso com a vida de cada um que está aqui. De cada um que está aqui. Eu nunca esqueci um dia quando eu estava viajando, estava a irmã Leninha, a irmã ali no posto. E ela estava conversando, eu cheguei de viagem, muita partida, uma coisa que tinha acontecido. E eu comecei a conversar com ela, eu nunca esqueci.
E ela falou para mim assim, irmão, Deus, Ele fortalece o homem, Ele dá sabedoria, Ele renova todos nós. E eu falei, Senhor, será que isso vai acontecer comigo? Então, às vezes, muita gente não sabe da minha história, mas para mim estar aqui não foi fácil. Só que hoje eu olho porque eu vi um Deus que Ele me capacitou. Eu, às vezes, tenho alguma dificuldade para estudar, mas eu sempre estou correndo atrás para onde agora do Senhor. Agora eu faço um curso em Tuadó. Não é para mim me conhecer, não, irmão, porque a gente tem que aprender. Deus, Ele dá toda a direção da nossa vida, só que você tem que correr atrás. Não adianta, às vezes, eu falar, Deus, me dá isso, me dá aquilo, às vezes, você tem que deitar em cima de uma cama prostrada. Entendeu? E sua saúde? Mas se você está doente, é diferente. Aí os irmãos, a obrigação é os irmãos ajudar. Porque que irmão é esse que vai ajudar aquele que está de cama? Onde é que está o amor de cada um? Então nós temos que aprender isso. Se você não tem condição, fala com o irmão, fala com a irmã, leva uma palavra. Às vezes só que você fala para uma pessoa assim, ó, Deus te ama. Olha que palavra bonita. Que poder tem essa palavra. Então isso você move o coração da pessoa. Sou Adba. Sou feliz.